Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. TORD11, o TORD 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário híbrido, é um fundo que foi lançado em abril de 2020, é um fundo de base 10. A gestora, ele era da antiga Hectare e agora ele faz parte da R Capital. Ele tem mandato híbrido e ele tem uma liquidez de mediana para alta. Ele está negociando em média 667 mil por dia. Os usuários do site dão nota 3 de 5. Ele faz parte do IFIX com 0,25% e ele conta ali com mais ou menos 35 milhões de cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado a um PVP de 0,57, que eu discordo desse PVP. E ele tem um patrimônio seguinte, como que é PVP de 0,57? Ele tem um patrimônio atual de 496 milhões, e desses 496 milhões o mercado está aceitando pagar 284 milhões. Então o que a gente observa? Ó, ele é um fundo de base 10, cuja cota hoje vale R$ 14,16. Então o valor desses R$ 14,16, por enquanto, é um valor fictício. É um valor que provavelmente os bens, os imóveis, a valorização dos ativos que ele tem dentro do seu patrimônio valorizaram. Mas enquanto o ativo não conseguir realmente, ele não conseguir vender os seus ativos pelo preço que ele diz que vale, eu ainda teria cautela e para mim esse fundo vai valer próximo a 10, no máximo, 10,50, 11 reais. Seria o máximo de valor que para mim hoje eu consideraria. Então, assim, ao invés de ser 0,57 de PVP, 43% de desconto, para mim ele está negociando aí a um PVP de 0,89, uns 11% de desconto, tá bom? Isso é um critério meu, não tem nada técnico, não tem nada demais, mas por mais que ele marque que o ativo interno valorizou, se ele não conseguir vender por aquele valor, não vale de nada isso. Então o que acontece? Ó? Por que está com esse 0,57? Porque segundo a gestão, o ativo hoje vale 14 e eles estão sendo negociados por 8. Só que eu vou considerar os 8 frente aos 10 reais da cota base. Enfim, tendo a Gosto como referência, é um fundo que conta ali com quase 109 mil cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo. Ele está sendo negociado ali a 8,12, mínima de 8 reais e máxima de 10,66. Ou seja, também o fundo está bem próximo da sua mínima aí. Vamos traçar aqui a linha dos 10 reais para a gente ver como que o fundo vinha sendo negociado. Quando esse fundo veio a mercado, na época, a Hectare ainda era tida como uma ótima gestora, um fundo muito bom, a gestora era muito boa. E aí a Hectare lançou o TORD 11 e lançou também o VSLH 11. Esses dois fundos já vieram na base 10, o que foi um bastante sucesso na época. E por ser de base 10, ou também o pessoal fica neurótico, fica tudo alucinado, não calcula direito, começaram logo, em pouco tempo de fundo, aceitaram pagar ali 12 reais, 13 reais, bastante ágil no fundo. Esse fundo, quando veio ao mercado, ele estava entregando bastante rendimento. Por quê? Porque ele tinha uma carteira de CRIs alta e com alto risco, por isso ele entregava alto retorno. Inclusive, foi um dos motivos que na época me fez posicionar no fundo. Eu gosto de correr risco em papel e sou mais seguro em ativos de tijolos. Então eu gostava da tese do fundo. Só que nesse meio termo, hoje já está claro, a gente vai ver dentro do relatório gerencial que está claro o que o fundo quer fazer. Mas na época, a princípio esse fundo não era de desenvolvimento, ele era um fundo de CRI, entendeu? Então foi o que me trouxe para o fundo. Mas enfim, a dica entre aspas que eu quero dar para vocês é evite comprar ativos caros demais, 12 reais, 13 reais, com muito ágil. Por quê? Inevitavelmente eles tendem a voltar ao VP. Não foi diferente com esse fundo. Entre março e maio do ano passado, o mercado caiu, despencou. Então esse fundo saiu de patamares lá de 12 reais e já começou a ser negociado ao seu VP. No final do ano, todo o mercado sofreu. Todo o mercado. Com esse fundo não foi diferente. Então ele chegou a ser negociado ali a mais ou menos 9,20. Aí ele dá uma respirada voltando próximo ao VP, provavelmente que 9,70, 9,80. Só que aí em abril, esse fundo sofreu até um pouco antes, né? Mas em abril... eu chamo de a fofoca do HCTR. Houve bastante notícia, mídia na época sobre o HCTR e o fundo caiu muito na época, o HCTR. E com isso ele trouxe o TORD, o Versalhes, o DEVA, todos os fundos ligados aí a HCTR acabaram caindo junto. Esse fundo tem esse pico aqui em abril, mas ele volta, se recupera, ficando orbitando ali 9, um pouco acima de 9.
Mas teve recentemente um mês que o fundo anunciou que não iria pagar dividendos. Mas por quê? No fechamento do semestre, ele fez uma entrega recorde de dividendos. Então, no outro mês, acabou que ele não pagou dividendos. Isso, acho que assustou o mercado, né? E empurrou as cotas mais para baixo ainda. Então, atualmente, as cotas estão orbitando esse patamar de mais ou menos R$ 8,00, R$ 8,10. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Toda a sua interação, toda a sua... esse engajamento de vocês ajuda no crescimento e desenvolvimento do canal. Eu gostaria de saber, e aí? Você conhece esse fundo imobiliário? Você conhece a gestora? Você tem ativos da gestora? Você acha que ele é um bom fundo? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Então, se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membro. Se você estiver gostando do canal e quiser nos apoiar, clique no botão azul de Seja Membro, no botão de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. E obrigado aos últimos membros aí, ao Frank, o canal Todos Vamos Morrer e Maria. Muito obrigado de coração. Nós iniciamos o estudo para tirar uma certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já, agradeço imensamente. Aqui a gente vê as entregas desse fundo, né? Então, note que ele é cheio de altos e baixos. Por quê? Esse fundo não tem regularidade na entrega dos seus rendimentos. Mas quando ele veio a mercado ali, ó, ele estava entregando mais ou menos próximos a 10 centavos e depois dispara. Entregou ali 15, 18. Durante o ano passado, 2021, ele chegou a entregar novamente ó, 15, 20 centavos. Então essas entregas extraordinárias aí chamam a atenção para o fundo. Só que também ele teve entregas menores. Então ali, ó, 6 centavos, 7, 8, 9, 10 centavos. Nesse ano, os rendimentos caíram mais ainda. Então o fundo está entregando na faixa aqui, acredito eu, né, de 7 centavos, ó. 6, 7, acho que aqui é 8 centavos, 7, 6. Teve uma entrega aqui, acho que na faixa de 12. E aquilo que eu falei, ó, teve um mês aqui sem entrega e no mês do fechamento do semestre, eles entregaram ali quase 25 centavos de dividendo. Então quando você pega na média, para o ano é muita coisa, é um bom dividendo. Esse fundo passou por 5 subscrições e a última subscrição aconteceu entre abril e maio de 2021. Aqui a gente vê as entregas do fundo propriamente ditas, ó, 8 centavos, que era o que ele estava mais ou menos estabilizado, caiu para 6, conseguiu subir 12, 7, 7, 7 e 8 centavos. Só que o que a gente observa aqui, ó? No mês 7 teve 2 distribuições, o fundo anunciou 17 centavos e depois ainda teve um ajuste no final do mês de mais 7 centavos. Então, foi uma distribuição bem atípica aí. Dia 8 de setembro, para pagar no dia 15 de setembro, o fundo anunciou 8 centavos, mês passado. Na época, a cotação 8,07, o que indicava um yield de 0,99. Atualmente, o fundo vem com um yield de 13,53% nos últimos 12 meses. Nesse slide, a gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo, com destaque negativo, na minha opinião, para o Iridium, que detém 20% das cotas aí do fundo, é muita coisa. O MATV com mais 0,8, uma MFI com 0,14, os demais aí tem pequenas posições no fundo aí. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, nós temos um canal secundário e o nosso objetivo é monetizar esse canal. Então, se vocês quiserem nos ajudar, vá lá e se inscreva, mesmo que o canal não seja do seu interesse. Agradeço de coração a todos vocês que atendem o chamado. O link do canal vai estar no comentário fixado. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e é o que eu falei para vocês. Antes, isso aqui não estava claro, ó. Eu vou ler para vocês, ó. O Tordesilhas busca rentabilizar seu patrimônio com um retorno significativamente acima da média de mercado. É um fundo oportunístico e de desenvolvimento. E ele não era. Quando eu me posicionei na iniciativa, ele era um fundo de CRI. Ou, pelo menos, não deixava claro que a ideia do fundo era desenvolver. Eu não gosto de fundos de desenvolvimento, isso é uma coisa minha. Eu evito investir em fundos de agência bancária, eu evito investir em fundos de hospitais. Cada um tem um motivo. Então, um fundo de desenvolvimento, eu evito investir. Não é que seja ruim ou que você não deva fazer. Como é um setor que eu não conheço, eu não entendo do setor, eu não entendo de ciclo, custo de projeto, custo de... Então, como é que eu vou investir num trem que eu não vou conseguir ter a mínima noção daquilo ali? Então, eu prefiro ficar de fora.
E eu me debrucei, deparei com esse fundo dizendo que é um fundo de desenvolvimento. Então, futuramente, eu sou cotista desse fundo, futuramente, quando eu tiver oportunidade, eu pretendo me desposicionar desse ativo. Até lá, eu vou ficar recebendo os rendimentos dele tranquilamente. Aí ele fala, ó, utiliza sobra de caixa para alocar em CRIs e outros papéis por meio de estruturas muitas vezes não convencionais, mas que apresentam retornos compatíveis. Então, continuando aqui, ele fala, ó, o Tordesilhas distribuiu 8 centavos, referentes ao resultado de agosto, representando um yield aí de 0,57, encerrado a 14,16, né? Dentre as movimentações, o que eles venderam, o que tal, não vou me atentar a isso aí. Essa parte eu vou ler porque é interessante para o que o fundo atua, tá? Ó. Seguindo as expectativas do período de férias e alta temporada nas principais praças alocadas, os projetos no mês de julho de 2022 apresentaram leve melhora nos indicadores, decorrente do avanço significativo de vendas líquidas. Esse fundo, ele atua com muita multipropriedade, desenvolvimento, equity, né? Coisas nesse sentido. Aí ele continua. Quanto à carteira de recebíveis que fazem laço dos CRIs, a equipe de gestão estima que o impacto de 2 meses consecutivos de IPCA negativo irá ajudar a reverter a tendência de aumento dos níveis de inadimplência ou pedidos de cancelamento, acarretados pela corrosão do poder aquisitivo do consumidor. Então, eles estão achando, para eles, né, para o setor deles, isso deve ser muito benéfico. E eu também concordo com eles aí. É importante ressaltar que 100% do portfólio de CRIs do fundo possui proteção contra a deflação. Ou seja, a correção monetária será aplicável desde que a variação do índice seja positiva, devendo a variação negativa ser desconsiderada. Então, assim, é ruim para fundos que têm, mas pelo menos eles não descontam da taxa, né? Ficam só zerados. Vamos à frente aí. Então, aqui a gente vê a DRE do fundo. Esse fundo cobra de taxa. Eu esqueci o patrimônio do fundo, mas são taxas carinhas, né? Ó, 1,5, 1,30. Eu acho que ele está nessa faixa aqui, mas eu não lembro o patrimônio do fundo e não vou voltar lá para ver. Então, acho que ele está nessa faixa de 1,30. E cobra 20% de performance do que bater IPCA mais 4, que é uma taxa de performance, na minha opinião, um pouco mais justa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular aqui pela parte do regime de competência. Provavelmente o fundo, ele deve estar distribuindo por aqui. Então, olha só. O fundo receitou 1,5 milhão. Desse valor veio 1.292.000 de CRIs, 209 mil de FIIs e 29 mil de outras receitas. Ele teve como despesas 391 mil de controladores e outras despesas aqui gerou foi receita, 5 aqui, tá? Então a gente vai ver o que esses 391 representam frente aos 1,5 milhão e depois a gente vai ver no acumulado do ano. O que esses 6 milhões aqui, esses 3 milhões aqui, 79 mil, representa frente ao dinheiro que ele receitou, 65 mil. Só que aí o que a gente vai descontar? A gente vai descontar esse valor aqui, ó, de 27 mil de equity aqui, ó. Que eles marcaram, mas isso aqui é só contábil, não veio para o valor, né? Então a gente vai descontar esse valor aqui, do total, porque isso aqui não recebeu, tá? E aí vai distorcer muito, tá bom? Enfim, 391 vezes 100, dividido por 1.501. Em agosto, as despesas estão representando 26%, bem careiras, né? Bem acima dos 15%, que eu reputo ser aceitável aí. Então vamos ver aqui, ó, 65.999 menos 27.347. Então, 38.652. 3079 vezes 100, dividido por 3079 vezes 100, dividido por 38.652. Então, aí já cai para 8% mais ou menos, 7,96 no acumulado de 2022. E eu estou ignorando esse valor aqui. Tá? Então fica mais aceitável aí as despesas do fundo. Aqui a gente vê a composição do patrimônio e aqui é o que me chama a atenção. Eu nem ligo muito do fundo fazer desenvolvimento, para mim esse não é o problema. Mas o que me afeta nesse fundo é que hoje basicamente 17% do fundo está sendo sustentado pelos CRIs. 17,2% aqui, ó, são CRIs. Hoje o fundo está sendo sustentado por 17% da sua receita. Ele vai ter ali mais 42% em FIIs. E a gente vai ver que desses FIIs que ele tem, são poucos que pagam para o fundo. Então, para a gente aumentar esse percentual aqui, a gente vai aumentar para 20%, 25% que seja. O restante da carteira não gera receita para ele. Então, né, é pesado para o fundo se sustentar. Ele tem ali mais quase 40% em equities. O caixa é quase irrisório, o imóvel é quase irrisório. Ele tem uns percentuais pequenos aí. Quais setores que o fundo tem? 76% de hotelaria, 16% residencial, comercial e outros setores.
Aqui ele vem com essa ideia de performado 48%, não performado 51%, e eu discordo disso, assim, lógico que eles sabem muito mais do que eu o que é performado e o que não é, eles sabem. Mas o performado que eu vou usar aqui é o que está trazendo retorno para o fundo. O fundo tem participação geográfica em poucos estados, não tem muitos estados, igual a gente vê outros ativos, né? O que mais que a gente consegue observar? O fundo tem nos seus portfólios IGPM mais 16%, ele tem IPCA mais 11,93%, a taxa média da carteira é inflação mais 12,26%, então taxas bem agressivas, né? E com duration até aceitável, não é um duration longo não. É um duration um pouquinho acima dos 3 aí, mas para mim é aceitável. Ele vai ter ali no seu portfólio quase 8% indexado a IGPM e o restante 92% indexado a IPCA. Aqui que está a questão. Eu entrei na época no fundo pelo altíssimo risco que ele traz. Ó. 88% das cotas dele são cotas subordinadas de altíssimo risco. Ele vai ter ali mais 9,2% sêniores e mais 2,5% mezaninos. Então é um fundo de muito risco, e subordinadas aqui é a que traz mais risco para o fundo, mas eu queria que isso fosse o core do fundo, né? Em que ele atuaria. E onde que ele atua hoje? 88% dele é do setor corporativo, ele vai ter ali também multipropriedade, loteamento, timeshare, ou seja, todos os segmentos, esses segmentos aqui são de altíssimo risco, e esse corporativo dele é desenvolvimento, né? Então também é de alto risco. O loan to value dele é um loan to value ruim, na minha opinião, apenas quase que 10% do portfólio é abaixo de 65%, que é algo mais ou menos aceitável, mas ele vai ter ali 23% com LTV entre 80 e 65%, o LTV muito ruim, significa que se a gente pegar metade mais ou menos a cada 72 de dívida, ele vai ter 100 de garantias. E aí ele vai ter ali, que para mim, da forma como eles trazem, é horrível, 67% do portfólio com LTV acima de 80. Tá, mas 80 até quanto? 100, 110, 120, porque assim, tudo que for abaixo de 50, por exemplo, seria o ideal. E você vai ter 50 de dívida a cada 100 de garantia. Mas pode ser mais de 100? Pode. Quando eu tenho um LTV mais de 100, significa que ele tem menos garantia do que dívida. Se eu tenho um LTV de 120, significa que eu tenho a dívida é 100 e as garantias não chegam a cobrir. Eu não tenho mais 120 de garantia. A garantia não cobre tudo. Então, a cada 120 de dívida, eu vou ter apenas 100 de garantias. Eu não consigo cobrir toda a dívida com as garantias que eu tenho. Então, esse aqui, né, de novo, é mais um ponto de risco do fundo. Aqui eles estão trazendo essa tabela de risco aqui, né? Então aqui, ó, tá vermelho, você tem que ficar mais atento o que esses itens vermelhos aqui. Na minha opinião, não é algo tão preocupante assim, ó. Por quê? Esse EDA, ele representa aqui do portfólio 0,89%, então não é muito. Vendas, 56%, então vendas até que tá ok. Só que quanto mais vendas, melhor. Inadimplência, apenas 2,5%. É muito normal nessa segmentação ter inadimplência, mas aqui tá o grande calcanhar deles. Eles precisam ter um fluxo de caixa melhor e eles estão com fluxo de caixa baixo. Era para estar com 120 e está só com 38. E aí o saldo devedor também era para estar acima de 120, para estar com bastante folga, né, entre a razão de vendas e do quanto do projeto foi desenvolvido. Eles estão com apenas 31. Então são pontos assim, e não é o pior dos mundos, mas tem que ficar atento em relação a isso. E se a gente for ver os outros ativos, essas razões também estão até um pouco melhores, ó. De 130 ele está com 56, de 110 ele está com 71, a inadimplência também está controlada, ó, 2,5. E só para você ter noção, ó, aqui a inadimplência chega a ser de 8% e não é considerado algo complicado. Por quê? Aqui a razão, ó, de fluxo de caixa está 228 e o limite seria 120. A razão de saldo devedor deveria estar no mínimo com 120 e ele está com 507. Então ele está super saudável. Então essas questões de inadimplência aqui não é tanto calcanhar de Aquiles, e sim mais o quanto que está tendo de caixa lá, de giro, né, de o que eles estão conseguindo captar e o que eles têm aí também de saldo devedor. Tem que tentar ficar dentro desse limite para ficar saudável, né? Continuando, a gente vê o resto da carteira do fundo e aquilo que eu disse para vocês, ó. DVFF 0,74 do fundo. O DVFF paga, então mais um pouquinho aí paga. O IC Loteamentos não paga nada, é um fundo da própria casa, da R Capital. 3,98%, quase 4% do fundo sem gerar receita. Lote metro quadrado, não paga. 11,26% do PL sem gerar receita. Fundo Serra Verde, não é sempre que o Serra Verde paga, tá? 22% do PL
gerando receita mês sim, mês não e tal. Então, isso aqui, 2 meses sem gerar receita. E aí o fundo lá, ele investe diretamente no XBXO, que é o fundo da feira da madrugada. 4% do PL sem gerar receita. Então, assim, olha o tanto de coisa que não gera receita. Percentuais altos, né? 42% do portfólio é FIs, sendo que efetivamente que gera receita é apenas 0,74% e que 20% às vezes gera receita. Então, é um percentual alto, né, sem estar gerando receita. Em equities aqui a gente consegue ver, ó, Cauana Residence, lá em Caldas Novas, ó, 10%, o Macaíra, 8%, o Moto by Hilton, 3%, o Ondas Praia Resort, 3%, Resort do Lago, quase 14%. Então, os equities fazem parte aí, quase 40% aí. E eles têm um apartamento aí, com posição de 0,03%, lá em Manaus. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Tord são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, Mudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. O link do canal vai estar no comentário fixado. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você gosta do Tord? Você é cotista do Tord? Você entende os riscos que o Tord carrega? Eu entendo os riscos e tenho esse ativo. Na época, eu me posicionei por causa do alto risco dos CRIs, porque ele também poderia trazer alto retorno. Esse fundo entregava um bom rendimento para a época. E aí ele começou a migrar muito para desenvolvimento, De novo, eu nem vejo isso como sendo problema. Mas eu acho que esse fundo poderia fazer? Que ele fosse migrando aos poucos, à medida que os projetos fossem maturando. Eu trouxe recentemente um vídeo do Tigar. Eu já fiz vídeo aqui do MFI, do MFI. Existem outros fundos de desenvolvimento que, assim, eles são totalmente maduros. Eles desenvolvem, geram renda, gera tudo. Só que, assim, à medida que um projeto vai acabando, eles vão pegando outro, coisas nesse sentido. Então, aqui ele está com vários fundos aqui, vários projetos, sem gerar renda ainda. Quando essas rendas começarem a gerar, pode ser que o fundo destrave muito valor para o cotista, mas até lá, né, então... E outra coisa, como eu não gosto de desenvolvimento, futuramente, quando eu tiver oportunidade, eu vou me desposicionar do ativo. Sem pressa, sem loucura, eu não quero vender nada com prejuízo, não é esse o meu objetivo, então estou tranquilo no fundo. Não vi nada demais. Lógico que o fundo tem alto risco mesmo, mas eu já estava ciente do risco que o fundo carregava. Por favor, compartilhe o vídeo. Eu tenho ativo só na minha carteira pública, não tenho interesse de ter na privada, e quando eu tiver oportunidade eu vou me desfazer dele também na carteira pública. Mas sem pressa, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Mais um recado que eu esqueço de dar. O fato de eu ter esse ativo não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, se inscreva no canal e ative o sino. Se você quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA, ou se você quiser fazer uma doação para a carteira pública do canal, pix@amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito, muito bem-vindo. Muito obrigado aos últimos membros, o Frank, o canal Todos Vamos Morrer e Maria. Obrigado de todo o coração. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo. Eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.